Olá pessoal, meu nome é Hidalgo Matos, eu sou especialista em Direito da Saúde e este é o Juridiquês por Trás da Medicina, o nosso programa onde tratamos de assuntos ligados à saúde com um enfoque jurídico. Espero que você esteja bem aí na sua casa, protegido, e aqueles que podem, né? Aqueles que não podem também se protejam onde vocês estiverem, hein? Principalmente aí os trabalhadores da área da saúde que precisam realmente estar protegidos aí com EPI, álcool gel e tudo mais. Por favor, continuem cuidando da gente aí. E hoje a gente vai falar com uma parcela desses trabalhadores da área da saúde que eu tenho um carinho muito especial, que são os residentes de medicina. Por que, Hidalgo, você vai falar sobre eles? Porque eles estão numa situação um pouco diferenciada das outras pessoas. Nós temos os médicos especialistas que já passaram por esse período de pós-graduação, né, na especialidade médica que escolheu e tudo mais, já são plenos, já possuem total habilidade ali dentro da especialidade. Nós temos os estudantes de medicina egressos, né, que já são médicos, né, egressos da faculdade de medicina, que já estão trabalhando. Algumas faculdades anteciparam a colação de grau mediante a ordem judicial, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas pessoas que saíram da faculdade e já fizeram sua inscrição nos conselhos regionais de medicina já são médicos, ainda não especialistas, mas podem praticar medicina tranquilamente, né? E não podem, com certeza, falar de alguma especialidade, né? Eles são generalistas nesse momento. Mas nós temos aqui o residente em medicina, que, segundo a lei, né, que é a Lei 6.932 de 1981, que fala que é um trabalho, uma pós-graduação, né, em serviço, onde eles vão ter parte do seu trabalho dedicado ao estudo e parte ao trabalho prático mesmo, dentro da especialidade. E a gente já tratou aqui no canal sobre os médicos residentes, o que é esse período da residência médica. Mas o que o médico residente tem de diferente nesse momento da pandemia do Covid-19? E é aqui que a gente vai tratar desse assunto, tá ok? Então tá bom, já comecei falando, né, o começo aqui, conceituando o programa de residência médica. A gente já falou sobre isso. Eu posso colocar aqui nos cards aqui os vídeos que falamos sobre residência médica, tá? A residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Ou seja, ele vai estar trabalhando em determinada especialidade médica, sob supervisão de um preceptor, né, que é especialista e que tem bastante conhecimento sobre o assunto. E ele vai ter parte desse programa em curso, em aula, e parte em trabalho. Tudo bem? Com a Covid-19, muitos programas de residência médica foram interrompidos para realmente as pessoas se dedicarem mais ao atendimento à população, né? E também para que não tenha confinamento dessas pessoas em sala de aula, né? Então, vários programas de residência médica, eles foram interrompidos, né, para que pudesse haver o atendimento à população e também proteger esses médicos das aglomerações, né, em salas de aula, por exemplo. Muitas faculdades também, né, ou instituições de saúde que mantêm os programas de residência médica estão lá fazendo aulas à distância, por aplicativos aí de teleconferência, e até aí não tem problema nenhum com isso. Só que muitos programas interromperam e estão fazendo com que
os residentes vão trabalhar no atendimento à população. Tudo bem, existem especialidades médicas que realmente tem que trabalhar diretamente com o público, né? Mas algumas especialidades que são muito ambulatoriais, né? Que elas não têm muito o que fazer, né? Por exemplo, um otorrino agora, né? Endocrinologista agora, né? Eles não têm como trabalhar dentro da especialidade dele e continuar o programa regular de residência médica. Então, o que tem sido feito, né, na prática sobre esses assuntos? O Ministério da Saúde editou uma circular, ou seja, uma carta, não tem efeito vinculante, mas é uma recomendação muito forte de quem realmente trabalha com esse prisma, né? Que o Ministério da Educação, através da Comissão Nacional de Residência Médica, em 19 de março de 2020, editou uma circular, que é a 01 de 2020, para você ver, é a primeira circular do ano, falando algumas recomendações que precisam ser feitas aos residentes nessa hora. Eu posso até deixar aqui para vocês cópia disso no endereço aí de Dropbox, por exemplo, para vocês terem acesso, mas eu queria destacar aqui que as recomendações, né, que está nessa circular. No item 3 dessa circular fala assim: recomendações a respeito dos cenários de prática. Estão mantidas as atividades práticas respeitando o limite de 80% da carga horária semanal de 60 horas, nelas incluindo o máximo de 24 horas de plantão, considerando um dia de folga semanal. Nós já falamos, né, como que funciona o programa de plantão, o regime de plantão dentro da residência médica. Muitas vezes isso não é respeitado, né? Mas vamos deixar isso em parênteses. E aqui está se reafirmando. Você precisa fazer um plantão de 24 horas, pelo menos, por semana, né? E tendo uma folga semanal. Então, os programas de residência médica precisam respeitar isso. Se vão respeitar na prática, aí é uma outra situação. Procure um advogado especialista que trabalha nessa área. Vamos lá. O 3.2. No que se refere à manutenção ou suspensão das atividades do médico residente, orientamos que cada programa de residência médica deverá analisar de forma particular, justificando a decisão à Coreme, considerando a oferta de serviços nos campos de prática, considerando preceptoria e número de procedimentos, a existência de equipamentos de proteção que garanta a segurança dos residentes em áreas mais expostas. C. Programação das atividades a serem desenvolvidas para a formação do médico especialista, baseadas nas competências a serem desenvolvidas, quando já estabelecidas, e distribuição de carga horária e cenários. Tá? Então, acho que aqui está bem já explicado, não preciso voltar. Tem muita oportunidade de aprendizado dentro do tratamento da Covid-19, mas nem sempre uma especialidade, um programa de residência médica de determinada especialidade vai contemplar aquilo que você deveria estar se dedicando, né? Então, aí é uma escolha de cada programa ali, junto com seus residentes, né, o que pode ser desenvolvido ou não. A instituição, né, a comissão interna, né, de residência médica vai ver sobre esse assunto. O item 3.3 que eu gostaria bastante de falar para vocês. Nos casos de definição de interrupção de atividades que comprometam o processo de educação prática do residente por inadequação dos serviços ou pela ausência de segurança da atuação, a Coreme deverá, ou seja, na adequação dos serviços, um residente de radiologia, né? Tem a ver porque a gente tem ali que laudar os exames de imagem lá e verificar as questões respiratórias, até aí beleza. Mas o endocrinologista vai falar sobre o quê? Um dermatologista vai falar sobre o quê? Um otorrino vai falar sobre o quê? Então, existe uma inadequação dos serviços da prática com a especialidade,
né? Clínica médica tá aí, né? Cardiologia tá aí, mas ortopedia, né? Ah, dá para fazer triagem? Dá, mas é residência de ortopedia? Você vai aprender alguma coisa de ortopedia fazendo triagem da Covid-19, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Então, vamos lá. Número 1, a Coreme deverá registrar de forma clara os motivos da interrupção do programa de residência médica no serviço, emitir nota oficial informando os residentes e preceptores e a coordenação do serviço de saúde sobre a suspensão de participação do programa de residência médica no serviço, realocar os médicos residentes cujos cenários de práticas foram suspensos para atendimento intra-hospitalar, auxiliando nos processos de assistência de pacientes internados e ou realocar os médicos residentes para outros cenários em outros serviços para que possam desenvolver suas atividades regulares de formação na especialidade. Deverão ser postergadas medidas como antecipação de período individual de férias, porém devem ser avaliadas em situações excepcionais, esgotadas as demais possibilidades, priorizando a forma de rodízio entre os membros da equipe, evitando que todos os residentes gozem do mesmo período. Pois bem, o programa de residência médica ele precisa tentar, pelo menos, realocar esses estudantes, né, de pós-graduação para locais onde eles possam exercer a atividade dele como estudantes dentro da especialidade e não como mão de obra no atendimento do próprio serviço. Aí, Dalvo, você está me falando que o médico não pode trabalhar? Não, ele tem que trabalhar, né? Mas dentro da residência médica são situações que para mim são complicadas, né? Ele está lá para estudar uma especialidade. Aí ele se dedica, sei lá, 6 meses numa outra especialidade para fazer triagem na Covid-19 ou para trabalhar na clínica, de clínico geral, sendo que ele está lá buscando uma subespecialidade, né? Como que ele vai aprender nisso? Né? E aí depois ele vai ter o grau de especialidade como? Se ele não estudou diversas coisas que ele deveria estar na carga horária da especialidade que ele está cursando. Então, assim, são situações que eu gostaria que vocês se atentassem, né? que são importantes para o próprio curso da residência médica. Tá? Então, se não houver essa possibilidade, né, de remanejamento, de trabalho dentro da prática, né, da especialidade, que seja realocado para outros locais, tá ok? Então tem 2 recomendações aqui também nessa circular que eu gostaria de deixar claro para vocês, sobre comorbidades, alunos com comorbidades. Alunos com doenças imunossupressoras, doenças crônicas acima de 60 anos deverão comunicar ao supervisor do programa de residência médica para que ele seja realocado para outros serviços que não estão com riscos. E aonde não vai ter risco dentro de hospital hoje, mas tudo bem, né? E temos também uma recomendação fortíssima para gestantes, afastamento das atividades, tá? Alunas gestantes, afastamento das atividades no período da pandemia. Tá ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a portaria 580 de 2020 do Ministério da Saúde, que instituiu o programa Brasil Conta Comigo, residentes na área da saúde. Eu queria destacar dentro dessa portaria que por um período de 6 meses as bolsas de residência médica foram reajustadas para mais R$ 667. Esse período pode ser postergado. Então, também aí houve um incremento no valor dos residentes. Dalva, isso daí não serve para absolutamente nada, né? Mas já é uma ajuda em termos de valor para que o residente possa manter a sua atividade ali de uma forma mais tranquila. Tá? Pelo menos do ponto de vista financeiro. Dalva, R$ 667 não auxilia nada? Não, auxilia sim. Então, eu também recomendo a leitura disso daqui, porque vai falar como que vai ser pago esses valores, tá? Dalvo, olha, eu não vejo nenhuma situação onde eu possa continuar sendo médico residente
de acordo com a minha especialidade, né? Então, o que eu posso fazer? Olha, você pode pedir interrupção do trabalho, né, do programa de residência médica por iniciativa do aluno. Isso daí está no artigo 7º da Lei de Residência Médica 6.932 de 81. Você também teria que ver o regimento interno do seu curso, né, de residência médica, para verificar como que isso funcionaria, mas basicamente você faz um pedido, né, de interrupção. Isso pode acontecer, e aí a própria comissão de residência médica interna da instituição vai analisar o seu caso e vai dar aí o seu afastamento. Você teria que cursar esse período que você pediu de suspensão depois para você ter o grau de especialista, tá ok? Então, era isso que eu queria falar rapidamente sobre residência médica, o que o médico residente pode fazer e pode se proteger também nesse período de pandemia. Estejam seguros e até mais.